programa Quarta Dimensão, na TV Vila Velha, sempre defendeu a gratuidade do atendimento de pregadores. Pela conduta deles, seus seguidores nortearão suas vidas. O exemplo tem valor inestimável. Hoje, meus amigos, é o serafim dos anjos que apareceu para me questionar. Getúlio, diz ele, você sabe quais as religiões são personificadas pelos espíritos imundos citados em Apocalipse 16, versículo 13? Calado, serafim! Jamais permiti dar nome aos bois nesse meu programa. Quando emito reparos, deixo que o infrator vista a carapuça e reconheça o desacerto. Mesmo porque eu acho indelicadeza ferir alguém sem anestesia, apontando sua religião como personificação de espírito imundo. Isso eu considero linguagem demasiado inconveniente e de muito mau gosto. Sim, Getúlio, mas não esqueça as palavras divinas. Deus disse, sai dela, povo meu, para não vos tornardes cúmplices dos seus pecados. Apocalipse 18, versículo 4. A urgência elimina a diplomacia, Getúlio. Você não sabe disso? Ferimos fundo para despertar ingênuos, enganados. A urgência elimina a diplomacia, Getúlio, por favor. Você já analisou, serafim, os desacertos da sua própria seita? A minha religião, Getúlio, segue o decálogo. Ela não fabrica esculturas. Isto deixou de ser importante, caríssimo serafim, desde que Jeová mandou esculturar serpente de bronze para curar mordidas de cobras. Serafim, com as faces rubras, retrucou, nós guardamos o sábado. Somos os únicos que guardamos o sábado. E isso, da mesma forma, perdeu validade, meu caro. Desde que Jesus ordenou ao paralítico de Betesda que carregasse a cama em dia de sábado, o sábado perdeu validade. Como preciosa ajuda de bons amigos, temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será predições nossas de cada dia. Numa competição de tênis, vencida por Arthur Ashe, assistente surpreendido pelas suas habilidades lhe perguntou, como você consegue dominar a ansiedade e fazer pontos na hora mais dramática do jogo? Acredito que seja a influência dos meus torcedores, respondeu Arthur. Você já fez isto antes, pensam eles, e a firme confiança adquire voz profética. A profecia se realiza pela mágica do pensamento positivo. O estímulo mental daqueles amigos reforça minhas próprias habilidades, explica Arthur. Nos mais variados campos esportivos, as preferências fabricam ídolos fanaticamente venerados. Cada vitória amplia seu arsenal de influência e, consequentemente, crescem as forças mentais que apostam naquele atleta. A intensidade de tais demonstrações cresce de tal maneira que arriscamos admiti-la como algo místico.
Entre líderes políticos, financistas e magistrados, ocorrem fenômenos mais ou menos parecidos, mas raramente as apostas são duradouras. Explosão de paixões exacerbadas deste lado, ou serenidade mística do outro lado, são terrenos adubados para premonições. O silencioso ócio de rebanhos confinados não é propício em termos de paranormalidade. Criaturas neutras se assemelham com estes rebanhos, interessadas apenas nas ervas do campo que as sustentam, que as nutrem. Água, feno e ração são únicas aspirações, o tesouro supremo das suas vidas. Elas têm mesmo de se preocupar, elas nem se preocupam com Deus, se existe ou não existe. Advertindo a igreja de Laodiceia, o Apocalipse proclama algo estranho. E porque não és frio nem quente, mas morno, eu te vomitarei da minha boca. Palavras de Deus em Apocalipse 3, versículo 16. No versículo 15 fica evidente a preferência divina. Quem dera fosses frio ou quente. Apocalipse 3, verso 15. Jesus manifesta a concordância, considerando amor na neutralidade até mesmo inferior à própria maldade. Veja que ele se refere apenas ao bom e ao mal, eximindo-se de interpretar aquele que quer, mas não sabe o que quer. Jesus ignorou aquele neutro indeciso, se ocupando apenas do quente e do frio, do bom e do mal. E logo em seguida esclareceu: o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, o homem maldoso arranca maldades do seu mau tesouro. Mateus 12, versículo 35. No verso seguinte, o mestre esclarece o que tem sido disponibilizado pelo homem mau e pelo homem bom. Pelas entrelinhas nós entendemos: digo-vos que de toda a palavra ociosa que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo final. Mateus 12, versículo 36. Palavras de Jesus. Se o Criador nos ofereceu condições de interações e de acertos através de palavras, será prudente entendermos o quanto elas são valiosas. Se a palavra é tesouro que vai ser apreciado nos autos do processo do nosso julgamento, está na hora de colocarmos as barbas de molho. Percebam que Jesus não agrega crime nem maldições aos conversadores levianos, não. Simplesmente ele censura uso indevido em rodinhas frívolas desta faculdade abençoada de espalhar bom ânimo. Eu ainda carrego nítida na memória a recomendação de mamãe, lá nos meus tempos distantes de adolescente. Não fale isto, Getúlio. Os anjos lá do céu podem confirmar tuas palavras. Os anjos podem dizer amém, e daí? Este amém dos anjos significava o cumprimento da profecia, das predições. Minha mãe acreditava na carga potencial que poderia explodir, causadas pelas nossas palavras fúteis. Todos possuem este potencial interno, em baixo ou gigantesco grau. Se você enxergar 2 incêndios lá bem longe,
Aquela fumacinha mais volumosa, a fumaça mais volumosa, revela onde o fogo se encontra mais forte. No joguinho de cara ou coroa, ninguém espere a definição de vitória ou derrota do seu time, porque não adianta, não dá, não tem suficiente força. O meu time vai ganhar porque eu apostei cara e coroa e deu cara. Eu apostei cara e deu cara. Que interessa isso? Não se iluda, companheiro. Inúmeros fatores determinam vitória e eles se encontram diluídos numa série de imponderáveis. Você profetiza algo que milhares de outros contradizem. Só Deus tem condições de antecipar o desfecho das competições. A extrema diversidade do planeta invalida prognósticos feitos com pressa em cima dos joelhos. Reza contra reza pode resultar somente em empate. Por isso vocês vão lá em Salvador, na Bahia, e vão ver que o empate é mais provável. Algo é verdadeiro e nós, neste campo, poderemos profetizar sem perigo de erro. Quando o atleta descobre que muitos apostam nele, com certeza se transformará em aguerrido construtor de vitórias. Exatamente neste rumo de predição, gostaríamos de apostar em nossa palestra de hoje. Que ela se torne um arrastão de ótimos presságios e de grandes esperanças, e que todas as sementes de bom ânimo germinem, produzindo flores. Dia desses escutei pregador de televisão e fiquei surpreendido com o que considerei algo demasiado inconveniente. Ele proclamou alto e bom som: Deus é caçador de sucata. Deus catando sucatas, meus caros. Veja que expressão feia. Aquilo que considerei blasfêmia, no entanto, depois de me abalar profundamente, me forçou o raciocínio. A sensação constrangedora de que ele ofendera o Altíssimo, de repente foi se desfazendo. Raciocinei e cheguei à conclusão que aquele pregador dissera algo que não poderia ser contestado. Continuaremos no próximo bloco, porque faremos agora a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site já está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Pedimos atenção para o assunto que tomou dianteira dentre palestras colocadas no YouTube. Jesus ordenou trabalho no sábado. É a que vem rendendo mais acessos e se tornou preciosa também para a nossa autoestima. Por amostragem, tem sido o assunto preferido dos telespectadores. Pelo impacto do tema, a exposição tem sido procurada também para leitura no site, pois o esgotamento do decálogo precisa ser divulgado. Atenção para a fórmula mais acertada de localização de nossas exposições no YouTube. Pesquisas no Google devem começar pelas palavras TVM, depois coloca YouTube e no último lugar o ZUB, Z-U-B. E as nossas palestras surgirão na tela. Depois é só clicar a escolhida e assistir. 208 exposições podem ser assistidas. O conteúdo deste horário é gravado nos estúdios Fernando Martins,
E tem sido transmitido ao vivo, está sendo transmitido ao vivo, nesta quarta-feira, pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos e parabenizamos o Fernando, o Zubi e o Alisson pela audiência que consideramos dentro da expectativa. Estamos felizes com a audiência. Em seguida, a continuação do assunto, predições nossas de cada dia. No meio do lixo, existem plásticos, latas, papéis, papelões, que podem ser reaproveitados. E a multidão de catadores está fazendo um trabalho decente e útil. Quando Deus mandou Jesus reencarnar na terra, certamente terá dito: vai lá, meu filho, procura no meio da sucata aquilo que possa ser aproveitado, porque nós somos sucata. Não te detenhas na porta dos palácios, nem percas tempo com escribas e fariseus e saduceus, que se consideram salvos e santos. O nosso rabi entendeu de imediato a mensagem do Pai. A tal ponto ele foi fiel no desempenho de missão de catador de sucata, que chegou a causar mal-estar na comunidade religiosa. Diz o Evangelho, os fariseus, vendo Jesus comer na companhia de gente de má vida, perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pecadores? Mateus 2,16. Eles não entenderam a história da sucata, meus amigos. Os fariseus jamais compreenderiam que o mestre descera exatamente para recolher aquele tipo de gente. Aquele tipo de gente precisava de socorro. E ele desceu aqui para esse trabalho. O Pai Celestial fora suficientemente claro, poluir as mãos no entulho, examinando com cuidado, para recolher tudo aquilo que fosse aproveitável. Reaproveitável, é claro. Jesus ouviu a pergunta daquela gente que se considerava limpa e sem jaça, e respondeu ele mesmo aos questionadores: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos 2, versículo 17, palavras de Jesus. Cristianismo, meus caros, é semelhante à grande cooperativa de catadores de sucata. Todas as pessoas normais, humanas e, portanto, pecadoras, carregam sucata de vícios e desvios de conduta. São doentes necessitados de médicos. Todos nós estamos neste rol. Todos necessitam do socorro do médico divino. Em todos os corações humanos se acumulam entulhos, muitas vezes acumulados nas dobrinhas da alma. Imaginem que Maria Madalena recolhera 7 gênios das sombras, espíritos de parentes desencarnados que a desencaminharam. Tentadores implacáveis não arredavam o pé, dominando a sua vontade com sugestões lascivas e quadros mentais repletos de sensualidade. Vocês acham justo que Jesus ignorasse aquela mulher e fosse ao encontro do fariseu do templo que jejuava 2 vezes por semana? Aquele fariseu que torcia o nariz e dizia: eu não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano que se encontra por aí. Lucas 18, versículo 11. Aquele fariseu excluía todos para alcançar maior destaque na sua pretendida santidade.
Jesus não descera ao mundo para pessoas pretensamente virtuosas que vivem proclamando: eu estou salvo, eu vou para o céu. Vai ver o céu que vai aparecer na frente deles. Jesus não descera ao mundo para essa gente. Jesus descera para os que se confessavam carentes, que se confessavam pecadores. Ainda não chegara o momento daquele fariseu se desvencilhar da sua carga de virtudes, porque virtudes também têm uma carga pesada, meus caros. Aquilo pesa como chumbo. As virtudes de santo, as avessas, se tornam mais incômodas que armaduras de ferro. Elas atam e não há quem as desate. Elas prendem e o cárcere tem portas lacradas. Alcançar este padrão de virtude, meus amigos, é pior que ser pecador. Porque o pecador acalenta a esperança. O pecador acalenta a esperança. Ele sente que Deus pode salvá-lo de tanta labuta e de tanto sofrimento causado pelos seus próprios erros. O mestre aliviou a pobre Madalena daquelas sombras e deixou que seguisse o fariseu inchado de orgulho. É que o mestre era obreiro obediente do Pai, e o Pai recomendara todo o empenho no recolhimento de sucatas. O empenho divino era recolher aquilo que poderia ser aproveitável. Demorou pouco mais hoje, meus amigos, mas o Crispim finalmente acabou de chegar. Getúlio, ele me diz: você não estará misturando o nosso Deus com sujeira? Devagar com andor, Getúlio, porque a tua blasfêmia pode ser castigada. Amigo Crispim, eu agradeço que se preocupe comigo. No entanto, acredito ter ficado claro que através de Jesus, Deus recolheu entulhos nas áreas mais poluídas do planeta. A Bíblia nos conta, nos aponta Jeová preocupado conosco. Também Deus se preocupa conosco, acompanhando Jesus. Escutem o conteúdo do Salmo 113. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Ele se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. Vejam que o salmista aponta a Jeová atento aos nossos movimentos. E ele prossegue dizendo: Deus ergue do pó o desvalido e arranca o necessitado do monturo. Deus ergue do pó o desvalido e arranca o necessitado do monturo. Salmo 113, versículos 5 a 7. Crispim, por favor, atente para as palavras deste salmo. Deus arranca o necessitado do monturo. O que é monturo, meus amigos? Monturo é um monte de sucata. Por mais que você recalcitre, Crispim, monturo é depósito de lixo. Quem recolhe algo desses locais insalubres é catador de sucatas. Até mesmo nos extremos de aflição e derrota, todavia, o Pai Celestial nos procura até nos encontrar. Isaías repete palavras de Jeová: habito no lugar, no alto lugar e no santo lugar, mas moro também com o contrito e o abatido de espírito para fortalecê-los. Isaías 57, verso 15. Notícia recebida pelo profeta Isaías, ele ganha dobrado crédito, amigos. Alguém poderia apontar o significado de tamanha amostra de amor? Lição se define de imediato.
Deus é magnânimo conosco para que nós aprendamos a ser magnânimos com o nosso próximo. Da mesma forma que o Pai Celestial vem apostando em nós, nos cabe valorizar a interação com o nosso semelhante. Frase pertinente de filósofo nos ajudará a entender. Trate as pessoas como se fossem modelos admirados, e você as ajudará a se transformarem naquilo que elas são capazes de ser. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Quando nos perturbam questionamentos pueris, decalcados da letra da Bíblia, somos compelidos a urgentes pronunciamentos. Interpretação falsa é semelhante à poluição. Ela penetra as vias respiratórias da alma e produz estragos. O que nos falta em termos de entendimento será provisionado pelas inspirações que nos chegam de cima. Está decretado ao homem morrer única vez. Por exemplo, esse é um exemplo. É uma frase muito mal interpretada por muita gente. É texto decorado, explorado pelos sectários. Você que já encontrou nas Escrituras inúmeras provas de vidas múltiplas, não se impressione. Com paciência e tranquilidade, mas com firmeza, concorde que o apóstolo Paulo disse a verdade. Sim, concordamos. Depois esclareça o assunto como espiritualista. Ressalve que o texto foi muito mal interpretado. O vivente ao nascer assume personalidade com tríplice aspecto: espírito, alma e corpo. O espírito, que é o verdadeiro eu, é imortal. A alma é o amálgama entre o espírito e o corpo, o que une essa parceria, meus amigos, essa parceria, é isto aí que acaba, isto aí que morre uma única vez. Porque o espírito, este é imortal, e como o vento, ele desaparece pelas ondas desse universo enorme. E depois deste pinguinho de doutrina, continuaremos expondo o assunto de hoje, predições nossas de cada dia. Psicólogo Robert Rosenthal nos ajudou de forma pertinente no aspecto didático da nossa palestra. Ele disse: embora de forma teórica concordamos que a predição de alguém sobre o comportamento de outrem acaba se realizando. Rosenthal completa o raciocínio ainda com maior clareza. A expectativa pode ou não ser comunicada ao favorecido, mas de qualquer forma influenciará seu comportamento. Quando a professora diz ao aluno: você vai longe, Antoninho, e ressalta o seu interesse pelos estudos, ela está profetizando efeitos que serão produzidos, porque as palavras possuem vida, palavras possuem força.
Essa manifestação profética com certeza triplicará o esforço do estudante. O psicólogo Robert Rosenthal patrocinou pesquisa para provar a sua tese. Ele usou alunos desde o jardim da infância até a 5ª série primária. As professoras receberam fichas separadas de meia dúzia de alunos de cada grupo, classificados na categoria de estudantes fora de série, estudantes excepcionais. A diretora do colégio estava apostando que, embora pretensamente escolhidos, a força dos vaticínios terminaria influenciando aquelas mentes. Todos acreditavam que as predições realizam prodígios. As professoras ignoravam que as fichas foram retiradas assim, aleatoriamente, sem o menor critério seletivo, e isto por sugestão do psicólogo. Já que todos foram escolhidos ao acaso, qualquer superioridade entre eles só existia na mente das professoras, iludidas pelos dados incompletos. Elas não conheciam a estratégia da diretoria, que por motivos óbvios decretara segredo. Fazia parte da estratégia capaz de render resultado justo. As mestras assumiram ano letivo, dando especial atenção ao grupo de classificados. Aqueles alunos foram alvos de inexplicável apoio, um apoio diferente dos outros até. Nada lhes faltou em termos de material e fontes de consulta. A correria se tornou tão intensa que alguém se declarou temeroso de que estivesse iniciando a Terceira Guerra Mundial. Virou até brincadeira. As provas finais revelaram que os selecionados haviam disparado na frente dos demais. Eles cresceram de 15 a 27 pontos em seus quocientes de inteligência. Foi um verdadeiro assombro. As professoras os descreveram como mais felizes, mais comportados e mais curiosos do que os demais. E nós renovamos convicção de que quanto maior o grau de distinção, maior será o empenho. O resultado foi o cumprimento da profecia, das predições, nos moldes do esperado. A predição foi ferramenta transformadora. O comentário conclusivo foi o pronunciamento satisfeito do autor da pesquisa, Robert Rosenthal. A sutil interação entre professores e alunos explica o fenômeno. Ao tom de voz, as expressões faciais, o tato e a postura foram os meios utilizados pelos profissionais para manter viva as expectativas dos alunos. Será difícil ignorar palavra ou gesto de aclamação de algo realizado por nós. Aquelas professoras fizeram sua parte com esmero. A permuta de avaliação positiva diluiu conceitos depreciativos eventualmente existentes. Todos se modificaram pelos ventos da aprovação. Somos criaturas suscetíveis. Sociólogo afirmou Allures: eu não sou exatamente o que penso ser, nem o que você acha que eu sou. Eu sou aquilo que eu creio ser, a sua opinião sobre minha pessoa. Opinião de terceiros será melhor paradigma para a autoanálise. Isto tem acontecido historicamente, até com poderosos ditadores. Esses sempre se preocuparam com a avaliação da opinião pública. De Roma, os ventos da história nos trazem notícias.
Apesar de contar com as legiões romanas para defendê-lo, o imperador Nero vivia preocupado com os seus níveis de popularidade. Ele só dormia tranquilo quando aduladores lhes garantiam que era adorado pelos romanos. Este chamado conceito de espelho foi criado pelo sociólogo Charles Horton Cooley no início do século XX. Este cientista registrou algo que provoca mal-estar, ojeriza e vergonha em quase todos os filhos de Eva. Certo pudor, embora conduza a riscos enormes, transforma o vivente em fera, para não decepcionar quem espera de nós, isto ou aquilo. Será preciso que alguém contenha o ímpeto do improvisador. Arriscamos a própria vida para não ostentar este apelido grotesco de covarde. Trata-se de compulsão irresistível, no sentido de preservar a nossa honra. É insuportável a pecha de covardes, especialmente quando defendemos quem acredita em nós. Saber que outros contam conosco age como uma profecia às avessas. Isto nos obriga a ingentes esforços para corresponder às expectativas daquelas pessoas. Leontine Price se empregou numa família como doméstica. Certo dia, alguém da casa que ouvira Leontine cantar lhe disse: Leontine, você tem todas as qualidades para se tornar cantora e brilhar nos palcos. O choque inicial foi substituído pela reflexão e as palavras se transformaram em profecia. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem talento e por questão até mesmo de modéstia se retrai. Estes só despertam por aviso prévio, ao pé dos ouvidos. E neste pé dos ouvidos, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é aquilo de sempre. Daqui a pouco estaremos de volta. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão de todas as sextas-feiras, 15h30 na TV Vila Velha, canal 16. Não esqueçam, portanto, as tardes de sextas-feiras a partir das 15h30. É o momento deste nosso encontro. Na próxima sexta-feira abordaremos outro tema ligado aos Evangelhos e à Bíblia. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje, predições nossas de cada dia. Leontine Price foi à luta e venceu. Se tornou cantora relativamente famosa. Atendendo ao vaticínio, se tornou soprana que marcou presença na galeria de cantoras. Poucos acreditavam no sonho, por exemplo, de Roger Bannister, de romper a barreira dos 4 minutos na corrida da milha. Poucos acreditavam nele. O treinador, porém, afirmava sempre: você tem condições, Bannister, vá à luta e não se deixe desanimar, vai para a frente e para o alto. E a predição do treinador se confirmou plenamente. Bannister se empenhou para não decepcionar o treinador. Onde os resultados se medirem por lucros ou perdas, compensa superestimar ao invés de subestimar. Charles Wilson revelou convicção nestes termos:
quando presidiu a General Motors. Bom patrão, ele disse, faz seus homens compreenderem que são ainda mais capazes do que pensam. Tem que fazer com que as pessoas se sintam melhores, para que elas realmente se conscientizem que esse sentimento é importante para as suas vidas. Enxergar o lado melhor e profetizar sucesso é rumo certo. A força de realização das nossas mentes ainda não é conhecida. Ainda restam novidades promissoras que vão chegando em conta-gotas. Mas o fato é que nós temos que acreditar sempre em Deus em primeiro lugar, mas também em nós. Também na nossa capacidade. Bater na tecla de incapacidade, apontar falhas, não trará absolutamente lucro algum. Antes, pelo contrário, será prejudicial. Algumas famílias colocam rótulos nos seus membros. Eles apontam o mais sábio, o menos sábio, o festeiro, aquele que não é tão festeiro, que não gosta de sair de casa, aquela que toma chá de cadeira nos bailes, e assim por diante, vão colocando rótulos nas pessoas. São augúrios deprimentes que desarmonizam os viventes. Ninguém se envolva com essas matracas da confusão. O cristão verdadeiro deve ser discreto, mas firme e enérgico na dissolução de esquemas negativos que só trazem infelicidade. Se você conseguir eliminar a vergonha do rosto sofrido de uma vítima de bullying, por exemplo, com certeza estará conquistando o escudeiro de confiança. Você apoiou ele, você confiou nele, você se colocou em seu lugar e defendeu a sua integridade. Sua aposta será profecia que se cumprirá com certeza. Aquele ser humano é um amigo seu. Aquele sujeito tímido com quem você estendeu o diálogo por mais de hora, se afastou contente da maneira com que você o tratou. Se eu conversei hoje durante a hora com o seu fulano, sem problema, por que não farei a mesma coisa com outras pessoas? Você lhe proporcionou o pontapé inicial de uma nova vida. Você ofereceu remédio para a sua timidez. Ninguém pode ser incapaz de reformular sua vida, mesmo que algumas vezes seja necessário um empurrãozinho. Às vezes um empurrão forte também. Foi o que aconteceu a Alhures. Um sociólogo, funcionário do Estado, resolveu fazer pesquisa em favela, reunindo fichas de 200 meninos. A predição dos mantenedores da escola apontava que 90% daquelas crianças pobrezinhas seriam processadas e presas por variados crimes naqueles próximos anos. Todo mundo apostava nessa ideia pouco interessante, pouco cristã. Era tão flagrante a miséria e a promiscuidade naqueles cortiços daquela favela, que ninguém duvidava que quase todos se perderiam. Poucos escaparão de alguma forma de contravenção, disse o diretor, disfarçando mal-estar pelos prognósticos que era obrigado a fazer, porque não havia alternativa. Passados 25 anos, meus amigos, o
O mesmo sociólogo, autor da pesquisa, conseguiu localizar 180 dentre aqueles 200 pesquisados. Foi enorme a surpresa, porém. Era inacreditável o que aconteceu. Dos 180 remanescentes, somente 4 haviam sido processados e presos naqueles 25 anos. Os demais eram cidadãos respeitáveis, com famílias bem organizadas e filhos saudáveis. Todos ficaram estarrecidos de que as predições tivessem errado de maneira tão clamorosa. Isto não pode ter acontecido. É um absurdo que o resultado seja este, mas era. O responsável pela pesquisa, surpreso com a conclusão fora de qualquer parâmetro científico, quis saber por quê. Foi fundo na busca de uma solução, na busca de uma resposta. Ele continuou indagando aqui e acolá, buscando respostas. Demorou, mas veio. Afinal, as crianças foram criadas numa promiscuidade degradante e não poderiam produzir final feliz. Todos os estudos sérios das ciências humanas só poderiam apontar aqueles meninos e meninas como perigosos marginais futuros. Alguma coisa muito significativa acontecera. Que seria, meu Deus do céu? Perguntou o cientista. No vai e vem da busca, da explicação, definiu-se a saga de uma professora que era lembrada com carinho pelos antigos alunos da escola. Aquela mulher deveria ser procurada e entrevistada, e foi o que fizeram. Foram atrás daquela mulher, daquela professora, tão querida por aqueles alunos, Sheila O'Rourke. Agora, com mais de 70 anos, foi encontrada. Tratava-se de mulher frágil, envelhecida, e os seus cabelos eram brancos como a neve. E os seus olhos possuíam brilho, e a sua atenção se derramava com ternura pelos próprios entrevistadores. Ela olhava os outros com olhos de ternura e de amor. Quando lhe perguntaram como explicava a sua influência sobre os alunos daquela escola, ela se retraiu com evidente surpresa. A pobre velhinha, para entendê-los melhor, aproximou-se deles, demonstrando perplexidade. Depois de alguns minutos fixando a mente naquele passado que lhe trazia tantas recordações, ela disse: eu não entendo de que influência vocês estão falando. A única coisa que eu fiz foi amar aquelas crianças. Nada mais eu fiz do que retribuir o afeto que eles sempre me transmitiram. Sheila O'Rourke, sem o menor preparo e sem qualquer intenção, porque ela não queria grandeza, não queria reconhecimento, nem sequer citar, nem sequer colocava aquilo como uma grande ação. Ela colocaria em andamento, porém, a mais sublime das profecias, a mais grandiosa das predições. Ela era a personificação do amor que modificara todas as expectativas. Ela espalhara o que possuía no coração, consolidando ordem no caos e espantando os efeitos deletérios da miséria. Fica provado outra vez que o amor, meus caros, cobre multidão de pecados, como diz o Evangelho. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz.
Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, além desta câmera, que Deus possa distribuir bênçãos sobre vocês e sobre as suas famílias, bênçãos de paz, de tranquilidade, de harmonia, de prosperidade, de saúde, de tudo que é bom, mas acima de tudo, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.